E aí, beleza? Hoje o vídeo vai ser sobre esse carro aqui e esse capô aqui, porque vai ser pintado esse capô aqui, tá? E eu quero falar sobre a pintura poliéster e PU. Tem diferença de pintar poliéster e PU? Tem diferença sim, e eu vou falar o porquê. Por dois motivos. O poliéster é uma tinta rala que precisa do verniz para proteção e para brilhar, né? Porque o poliéster, se você não aplicar o verniz, ele não tem proteção e também não dá brilho, fica fosco. E o PU, ele já vem brilhando a tinta. Ela já é uma tinta concentrada. A própria tinta já é um verniz pigmentado. Se vocês viram a pintura que eu fiz na Brasília, eu usei a tinta PU. E muita gente costuma falar que inverniza por cima da tinta PU, né? E até fizeram alguns comentários pra mim e falaram assim: por que você não lixa ela toda e inverniza ela? Eu não vou fazer isso porque a própria tinta já é um verniz já pigmentado, já é um verniz colorido, né? Vamos dizer assim. Então é uma tinta que tem muita resistência. Por que eu não vou invernizar? Porque não tem necessidade. Se eu invernizar, vai ser uma camada transparente por cima da tinta já, então não vai ter diferença nenhuma no meu ponto de vista, tá? A diferença da tinta poliéster e da tinta PU é essa. Outro detalhe, esse carro aqui, ó, de fábrica, ele veio pintado em PU. Eu não sei se foi feita uma repintura lá dentro da fábrica, mas ele veio pintado em PU, beleza? Então tem diferença se eu pintar com poliéster por cima ou PU? Não tem diferença nenhuma. Eu posso pintar tanto com poliéster quanto PU. Só que tem um problema. Se eu for pintar com PU, qual que é a diferença de eu pintar com PU? O PU, eu vou ter que pintar o capô inteiro, jogar tinta no capô inteiro. Então pode correr o risco de dar diferença ali na coluna e dar diferença no paralama. O poliéster não, com o poliéster eu não corro esse risco porque eu vou fazendo a cobertura ali, ó, onde está o primer ali, ó, e vou fazendo um degradezinho e invernizo a peça toda. Daria para mim fazer isso com PU também e invernizar, mas não faz sentido nenhum eu comprar uma tinta PU e fazer isso. Então eu prefiro pintar com poliéster e verniz. Outro detalhe que poucos sabem, ou muitos talvez, não sei, no meu ponto de vista poucos sabem, porque existem mais leigos do que profissionais, né? No caso, o próprio dono do carro, eu digo, né? Porque ele é um leigo, porque ele não trabalha na área, então ele não tem um olho clínico igual a gente tem. Ó, vamos lá, hein? Vamos ver se você sabia disso, hein? Se eu pintar com uma camada de poliéster por cima de outro poliéster, se eu fizer o degradê, se você tem um olho clínico, se você olhar bem de pertinho, você encontrar uns pigmentinhos, as pintinhas brancas, onde morreu o degradê, onde está morrendo o degradê. Você consegue enxergar, quem tem um olho clínico consegue ver isso. Por mais que você dilua a tinta para fazer esse degradê, quem tem um olho clínico consegue ver, eu consigo enxergar isso. Agora a diferença, isso é porque quando é poliéster em cima de poliéster. Na verdade não está sendo um poliéster em cima do poliéster, está sendo em cima do verniz. E é por isso que dá para enxergar esses pontinhos brancos. Por quê? Porque ele caiu em cima da camada do verniz, ele caiu em cima de uma camada transparente, tá? Aqui nesse caso é PU. Então se eu fizer esse degradê por cima do PU, não vai dar pra ver esses pigmentinhos. Por quê? Porque ele caiu em cima da tinta, ele já vai cair diretamente em cima do pigmento branco. Vamos supor, se essa tinta PU tivesse com uma camada transparente de adesivo, tem carros importados aí que eles colocam uma camada de proteção, uma película transparente para proteger a pintura. Se ele tivesse com uma camada, aqui tá no PU, direto no PU. Se eu viesse com uma camada transparente aqui, com uma película de adesivo aqui, se eu fizesse o degradê por cima dessa película, ia dar pra ver essas pintinhas brancas por cima, por causa que tem uma camada por cima da outra, né? Uma camada transparente, então ele fica por cima, então dá pra ver. Agora, como ali é a tinta, exatamente só a tinta, então ele não dá pra ver esses pigmentinhos. Então tem essas diferenças, tá? O poliéster por cima de poliéster, dá pra ver as pintinhas brancas, e o poliéster por cima do PU não dá pra ver. Essa é a vantagem de se pintar um poliéster em cima de um PU. E a vantagem é que não vai dar diferença ali na coluna e nem no paralama, porque o defeito tá aqui, ó. Eu não preciso jogar tinta pra lá porque não tem defeito pra lá. Então eu faço a cobertura aqui e vou fazendo um degradêzinho. Fechou? E invernizo ele todo. Primeira dica: abrir o capô e colocar alguma coisa para calçar aqui embaixo. Beleza. Se você quiser proteger aqui para não cair aqui pó aqui,
e você coloca alguma coisa aqui, mas aqui eu não vejo necessidade porque o carro depois vai ser lavado. Então eu só estou fazendo isso aqui para não correr o risco de eu meter a lixa aqui nessa peça. Então eu vou começar a lixar. Aqui o ideal, né, o mais correto seria o que? Um taco grande, né, por causa do tamanho da peça ser lixada. Quanto maior a peça ser lixada, maior tem que ser o taco. Só que eu vou explicar aqui para vocês por que eu não vou usar aquele taco laranja grandão que eu tenho. Eu poderia usar um taco de madeira aqui, ó, nesse caso. Um taco de madeira seria ideal para mim lixar isso daqui, ó, tá? Mas teria que ser desse tamanho aqui. Por que eu não vou usar aquele taco laranja aqui? O taco laranja, ele não tem esse tamanho aqui. Então para mim lixar com um taco aqui, se fosse de madeira, eu teria que lixar fazendo isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para eu poder simular. Vamos colocar essa régua aqui, ó. Aí eu teria que ter um taco aqui, mais ou menos desse tamanho, maior na verdade, teria que ser maior, porque ele teria que fazer o lixamento por inteiro, por igual. E aí o que eu teria que fazer? O lixamento eu teria que fazer assim, ó. Vim com o taco descendo com o taco aqui assim, ó. Certo? Só que o taco de madeira, a desvantagem dele é que se você colocar ele aqui assim, ó, como o capô é redondo, ele vai chegar uma... É porque eu não tenho nada reto aqui para poder mostrar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Teria que ter alguma coisa de madeira para vocês entenderem. Além do capô ser redondo aqui, fazendo essa curva aqui, ele não faz só a curva para cá. Ele faz um desenho aqui assim também. Ele não é retinho aqui, ó. Ele faz um desenho aqui. Então o que acontece? Se eu pegar um taco de madeira aqui de ponta a ponta, vocês vão ver que as pontas vão ficar levantadas, né? Porque o capô faz assim. Então eu não vou conseguir ter o trabalho completo com o taco, certo? E nem muito menos com o taco laranja, que é aqueles que vocês conhecem, que você prende a lixa ali, certo? Então o que acontece? O taco, ele vai ter uma perda e eu não vou conseguir trabalhar com ele por completo. Então eu vou trabalhar com qual? Vou trabalhar com esse aqui, ó. Nossa, mas esse aí é muito pequeno para você trabalhar com ele, não é? Se eu tiver todo o cuidado de trabalhar com ele assim, ó, e tá sempre movimentando o taco, não corre esse risco de ficar marquinhas de biquinho. Não sei como é que fala, né, biquinho, fica umas marquinhas. Então se eu tiver o cuidado de estar lixando e sempre movimentando ele, eu fujo desse risco aí, tá? Então eu prefiro esse aqui do que o taco de madeira ou o taco grande, tá? Aí vai de cada um que tem o costume, cada um tem o seu costume de trabalhar, você usa o taco que você achar melhor. O taco de madeira tem que saber trabalhar com ele. Por quê? Porque no trabalho final eu já vi muito isso daí e vejo ainda, porque eu conheço pessoas que trabalham com um taco de madeira e o taco de madeira ele é totalmente rígido, ele é totalmente duro. Ele não tem nenhuma flexibilidade, então se você não souber trabalhar com ele, você deixa ele cheio de marquinha, ele fica meio que tremidinho. E então precisa saber trabalhar certinho com ele, tem que ter muita paciência de trabalhar com ele, porque senão você acaba deixando marcas no trabalho. Então ó, o primer está aqui, eu vou começar o trabalho aqui e vou mostrar como é que eu vou fazer para começar esse trabalho aqui. Deixa eu tentar posicionar a câmera mais para cá para ver se eu consigo. Não sei se meu braço vai ficar bem na frente. Então, pera aí. Vamos tentar fazer assim, ó. Vai ser meio difícil de trabalhar, mas ó, 320 a lixa, posicionei o taco reto e começo, ó. Ó, daí já dá pra ver que o taco tá pegando só o meinho aqui, ó. Então, independente se é esse, se é o grandão, vai pegar só o meinho do taco. Então, olha lá, ó. Olha lá, ó. Não tem jeito. Ele pega só o meinho, ó, olha lá, ó. Entendeu? Então, aí tem que saber trabalhar com ele movimentando. Não pode
ficar com ele parado num ponto só, porque senão ele vai ficar marcado também. Olha lá, vai e volta. Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou apagando o degrau que ficou, as marquinhas que ficaram, tá vendo? Então eu estou apagando eles, porque se você não lixar e não apagar, ele vai ficar vai dar vai criar um mapeamento se você não fizer isso. O ideal é o seguinte, ó, vai aplicar o primer aqui, ó. Eu costumo deixar o papel bem próximo, mas a dica é, deixa o papel mais afastado, mas só que aí você tem que abrir um campo de lixamento um pouco maior. Não tem problema, pode abrir o lixamento maior. Porque ele vai ficar pulverizado, o certo é deixar ele pulverizado. Ele não pode encostar no papel. Aqui nesse caso ele encostou na bordinha do papel, mesmo o papel estando disfarçado, sabe? O papel ele não pode ficar rente. Deixa ele mais afastadinho para não correr esse risco aqui que correu aqui, ó. Porque aí você vai evitar de criar um mapeamento na sua pintura, tá? Lixa um campo maior e deixa o papel mais afastado, beleza? Essas partezinhas pretinhas aí é o que precisa ser lixado ainda, ó. Isso aí é o próprio primer que me dá o controle de lixamento. Então aqui precisa ser lixado ainda mais. O ideal é você ficar passando um paninho aqui ou dar uns tapinhas e tirar o excesso que vai ficando colado aqui na lixa, porque se você não tirar, ele vai começar a marcar o seu lixamento. Lixamento com água, a vantagem é que não gruda o material na lixa. Mas os tempos de hoje, o lixamento, o ideal é ser a seco, tá? Então, mais a seco ele vai grudando, aí você tem que estar sempre limpando a lixa. Ó, tá começando a marcar. Cadê? Aqui, eu não sei se vai dar pra ver. Tá vendo? Agora deixa eu mostrar. Ó. Tá vendo aqui, ó? Aí, ó. Então eu sempre dou uns tapinhas assim, ó, pra remover. Então, faz o lixamento de ponta a ponta e sempre movimentando o taco, tá? E vem vindo. Agora, vou falar um detalhe aqui, que eu falo muito pouco isso, que é que tem pessoas que têm preconceito, né? Já vieram umas pessoas aqui que perguntaram pra mim, eu quero arrumar o carro, quanto fica? Eles perguntam o orçamento, eu passo o orçamento, aí vem aquela pergunta, né? Vai massa no meu carro? Aí a resposta é rápida. Claro que sim, vai massa. Agora tem pessoas que aí ele fala, não, mas vai muita tal, como é que é? Fala, não, a massa é corretiva, tá, beleza. Agora tem uns que chegam aqui e falam assim, é o seguinte, eu quero arrumar meu carro e não quero que vai massa. Aí eu simplesmente falo pro cliente não, né, porque o cara nem vira meu cliente. Eu simplesmente falo assim, então procure outra oficina, porque no meu serviço vai massa. Então já logo dispenso esses caras chato. Cara chato aqui eu dispenso, tô fora. Graças a Deus eu não preciso de cara chato para eu poder trabalhar.
Já trabalhei com muito cara chato, eu tô fora. Então é o seguinte, ó, aqui teve massa poliéster aqui por baixo, tá? E agora o primer. Aqui eu dei duas camadas, duas demãos de primer, pouco diluído, tá? Aqui, ó, olha o tanto de primer que está sendo lixado aqui, ó. Olha o tanto que já caiu ali também, já caiu bastante aqui, ó. Então é o seguinte, a pessoa tem aquele preconceito, ah, meu carro não vai massa. Não vai massa, beleza, mas vai primer. Às vezes o cara conseguiu fazer um serviço na funilaria que é quase impossível de deixar 100% lisinha. Às vezes, dependendo do amassado, às vezes dá para deixar lisinho. Eu já fiz muito de só aplicar primer. Não precisei de massa, mas você tem serviços que precisa de massa, não tem como. Então, mesmo que um serviço não vá massa, às vezes você precisa carregar, às vezes você tem que dar 3 demãos carregadas de primer. E aí é um volume grande também que você precisa encher. Então, não tem essa. Massa, olha lá, ó, primer. O ideal, se você for dar uma massa, tira bem a massa, deixa o mínimo possível no lixamento. Aqui, ó, primer é a mesma coisa. Tira o máximo que der de material e deixa o mínimo possível ali. Tá? Então, sabendo trabalhar, não tem problema nenhum massa. Se assim não vai massa, vai primer, não tem jeito, vai primer. Qual que é a diferença da massa do primer? Eu não vejo diferença nenhuma. A diferença é que o primer é obrigado a ter no reparo, porque ele precisa isolar aquele material que está lá embaixo, tá? Sem o primer, o serviço fica uma bosta. Então, de qualquer maneira, lá, ó, aqui, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó. Beleza? Vai material, vai massa e vai primer sim, mas ó, lixa bem e deixa o mínimo possível. Agora eu vou entrar com outra lixa aqui, eu vou entrar com a 600, mas eu já vou entrar com a Rokit e com a Interface. E para quem é novo no canal, e quem é novo no ramo também, está querendo entrar no ramo e não sabe muita coisa, ou não sabe nada, é o seguinte, eu vou explicar. Para quem não sabe, a Rokit é essa ferramenta aqui, tá? A Rokit, ela, além dela girar, né, você pluga aqui a mangueira do compressor, ela vai funcionar com pressão de ar e ela vai girar. Além dela só girar, ela também tem esse movimento aqui, ó. Ela tem um deslocamento, ó. Então, além dela girar lixando, ela tripida também. Ela vai tripidando. Então, essa é a Rokit. E para quem não sabe o que é interface, a interface é essa espuminha aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu pegar, ó. E por que interface? Aqui existe um prato. E esse prato é fofinho, ó, tá vendo? Mas não o suficiente para poder fazer o lixamento aqui. Às vezes eu faço o lixamento numa peça mais reta, dependendo do tipo de lixamento, eu vou usar sem interface, só com essa espuminha do prato, que ela é um pouquinho mais dura. E quando eu preciso de algo mais arredondado, fazer um acabamento, eu vou usar a interface, tá? Então vamos conectar a interface aqui, ó. E tem esses furinhos aqui, ó, que é para poder sugar, ele suga o ar, o pó por aqui. É claro que não vai sugar todo o pó, porque ele sai por aqui também, sai por cima. Mas a Rokit, ela vem com um saquinho, tipo é um saco mesmo de pano. Você conecta aqui e ele entra tudo num saco de pano, tá? Mas quase ninguém usa isso. E você pode também conectar um aspirador aqui para poder sugar o pó. Então conectei a lixa, eu vou usar 600, essa daqui, ó. E já vou conectar aqui. A mangueira, engate rápido, né? Precisa ter um engate rápido para poder trabalhar. Conectei. E aqui é o botãozinho, fica aqui, ó. Mas aí, ó, tem essa lâmina que é o que faz o trabalho.
Então vamos lá. Fiz já o lixamento, a etapa do lixamento com a 600. E como eu tinha feito o lixamento com a 320, você pode entrar com a 400 para ela comer os riscos mais fácil e depois você entra com a 600, tá? Eu prefiro já entrar com a 600 direto, porque aí eu vou trabalhando na manhinha e removo todos os risquinhos da 320. Agora tem toda essa área aqui que precisa ser lixado e eu vou usar a lixa 800, continuar com a interface e vou lixar tudinho isso aqui, beleza? Agora eu vou mostrar que eu vou tirar esse capô aqui do lugar, que eu coloco isso aqui para poder colocar a garra, o jacaré, o aterramento, né, da spotter, para não machucar nada aqui por baixo. Coloquei umas fitinhas ali, ó, nos parafusos, só para evitar de marcar, mas isso é meio difícil de não marcar, mas qualquer coisa é só dar uma pinceladinha depois. Coloquei um pano lá e outro pano ali. Como eu sou sozinho, eu afrouxo todos os parafusos, tiro o capô sozinho. Se caso o capô descer, ele desce nos panos. Beleza?
é o seguinte, pintei o capô. Agora eu vou fazer um polimento. Ficou top a pintura agora, né? Porque tinha dado um BO. Eu vou falar a cagada que eu fiz. Eu tinha... O pessoal lá da casa de tinta tava sem verniz. E aí não tinha chego e eu precisava pintar esse capô. E eu tinha um restinho de verniz bicomponente e tinha um restinho de um alto sólido. Aí o que eu fiz? Para não misturar os dois, eu catalisei o bicomponente e dei a primeira demão. Pum, beleza, top. Segunda demão, fui catalisar, já tinha passado já os seus 10 minutos. Fui catalisar o alto sólido. Na hora que eu coloquei o catalisador dentro do alto sólido é 2:1. Então, pela quantidade, você já consegue imaginar se vai dar certo. Aí eu vi que entrou só um pouquinho de catalisador. Eu falei, vixe. Aí eu fiquei pensando, eu falei, e agora? Eu já tenho que aplicar outro verniz. Ou eu largo assim e deixava pro dia seguinte para continuar a pintura, ou eu me arriscava. Aí o que eu fiz? Me arrisquei. Aí fui e meti a segunda demão. Aí na hora ficou bom. Passou 2 horinhas. Adivinha o que aconteceu? Deixa eu sair do sol aqui que tá. 2 horinhas, adivinha o que aconteceu? Começou a chupar tudo, começou a ficar fosco. Falei, nossa, que da hora. Aí eu falei, vou esperar pro outro dia. Eu vou tentar corrigir no polimento. Eu vou lixar e ver se no polimento chega o brilho. Fiz isso, lixei no dia seguinte, pá, bonitinho. E fui entrar com o polimento. Na hora que eu comecei a entrar com o polimento, começou a vir o brilho. Falei, legal. Aí, quem disse que o brilho acendia? Ele vinha um brilho e só que não vinha mais. Aí eu falei, já era, vou ter que pintar de novo. Deu ruim, tive que pintar de novo. Lixei tudo de novo e pintei de novo. Pintei ontem. Era pra mim ter entregado esse carro ontem. Aí eu vou entregar hoje. Aí 1 dia de atraso. Então o que eu fiz? Lixei tudo de novo. Fui lá, peguei o verniz, pintei. Pronto, beleza, agora ficou top. Agora vou entrar com o lixamento, né? E vamos fazer o polimento. Meio que sem reflexo aqui, mas... Aí por que eu vou entrar com polimento? A gente vai tirar os pontinhos de sujeira que cai, né? Vamos ver se dá pra ver. Aqui tá com um pouco reflexo, não dá pra ver. Então vamos entrar com o lixamento aqui, vamos fazer um polimento. E eu vou tentar virar a câmera aqui pra poder mostrar. Ó, vamos ver se vai dar pra ver a textura, né, ó. Aí. Aqui, ó. Ó, olhem por aqui, ó. Tá vendo a textura, ó? Ó o tamanho da minha mão. Ó o tamanho da textura. Então o que acontece? A textura tem que ficar bem pequenininha assim, as bolinhas bem pequenininhas, tá vendo, ó? Ó um pontinho de sujeira aqui, ó. Ó, as bolinhas bem pequenininhas, tem que ficar desse jeito, porque quando você entrar com lixamento, olha lá, ó, as bolinhas vão ter que se espalhar. Entendeu? Se você fizer com as bolonas muito grandes, na hora que você entrar com o lixamento elas vão ficar maior ainda. Então vai ficar aquela textura feia. Então é assim que eu indico fazer e eu gosto de fazer assim. Então eu vou entrar com o lixamento aqui, ó. Aqui vai dar pra ver legal, ó. Tá vendo, ó? Os pontinhos de sujeira aqui, ó. Ó, uma aqui. Olha lá a texturinha, ó. Aí quando você for entrar com o lixamento, aqui, ó, um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Ó, aqui é o que? Aqui é é como se fosse uma cratera, um buraquinho. Ó lá a texturinha, tá vendo? Ela tem que ficar assim. Na hora que você lixa, ela espalha um pouquinho e vocês vão ver o resultado depois. Ele com a textura. Eu vou lixar de uma maneira que pra quase que sumir com essa textura aqui. Vai ficar quase sem nada. Aí vocês vão ver, porque o capô não precisa de tanta textura. Então vocês vão ver como vai ficar depois o resultado. Olha lá, vamos ver como é que tá. E vocês vão ver como é que vai ficar.
Ó, aqui ainda tá sem lixamento. Consegui pegar um ângulo melhor para poder mostrar a textura, tá vendo? Ó. Então agora vamos trabalhar no lixamento aí. Agora sim, trampo finalizado com sucesso, graças a Deus. Primeira vez deu ruim, por culpa minha mesmo, né? Eu já sabia que ia dar errado a primeira demão, fiz, deu certinho. A segunda demão, quando eu meti o catalisador, já vi que não tinha um catalisador suficiente para poder fazer a catálise correta. Então aí deu ruim, mas foi burrice minha, beleza? Então é uma coisa que é pra aprender, um aprendizado, né? Não tenta fazer de novo isso daí, bicho burro. Então é isso aí. Graças a Deus, agora o bagulho... agora a pintura tá trincando, tá brilhando. E é isso aí, agora vamos entregar. Vamos entregar agora o carro pro cliente. Aí, ó. É isso aí. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui.